Especialistas em ufologia afirmam que após a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, se verificou um aumento considerável no número de avistamentos de OVNIs em todo o mundo. Pouco mais de 2 décadas depois, o médium brasileiro Chico Xavier confidenciava a seus companheiros mais próximos que, por ocasião da chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969, acontecera uma reunião com as potências celestiais de nosso sistema solar para verificar o avanço da sociedade terrena. Decidiram conceder à humanidade um prazo de 50 anos para que ela evoluísse moralmente e convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. Toda esta preocupação se deu à influência nociva do homem sobre a Terra. Se assim convivesse até a data limite, 20 de julho de 1919, a humanidade estaria a partir de então pronta para entrar numa nova era de existência, e feitos magníficos seriam verificados por toda parte. Inclusive, os nossos irmãos de outros planetas estariam autorizados expressamente a se apresentarem pública e oficialmente para os habitantes da Terra. Toda esta história veio à tona quando Chico Xavier foi ao programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi, em 1971. Esta revelação sensacional, feita em meio à Guerra Fria, deixou todos atônitos, pois havia grande medo de um conflito bélico entre as maiores potências do mundo. Chico explicou ainda que o próprio Jesus novamente teve que intervir para a continuidade da humanidade. Logo, o prazo de 50 anos foi estabelecido. Todas essas revelações não abalariam ufólogos que baseiam suas pesquisas na ciência, desprezando a parte espiritual nos estudos ufológicos. Por si só, este fato passaria desapercebido. Só que durante a Guerra Fria, diversos eventos envolvendo OVNIs reforçam tal teoria, que liga a ameaça nuclear e o contato com extraterrestres. Em Washington, no dia 27 de setembro de 2010, foi feita uma conferência de imprensa no National Press Club. 6 oficiais falaram de suas observações pessoais e relatos de seus subordinados sobre o desarmamento de mísseis nas décadas de 60, 70 e 80. Embora não tenham visto pessoalmente as naves, disseram aos repórteres que os objetos voadores não identificados sobrevoaram silos na base aérea de Malmstrom, Montana, em 1967, desarmando temporariamente alguns mísseis nucleares. O ufólogo Robert Hastings, que organizou a conferência, disse que era hora do governo dos Estados Unidos assumir a veracidade das visitas. Hastings disse: "Eu acredito, e estes senhores acreditam também, que o nosso planeta é visitado por seres de outro mundo, por algum motivo interessados na corrida ao armamento nuclear que começou no final da Segunda Guerra Mundial. Com relação aos incidentes de mísseis, minha opinião é que não importa qual a tripulação destas aeronaves, estão enviando um sinal para Washington e Moscou e outros países. Por isto, devemos deixar claro que estamos brincando com fogo e que a posse e a ameaça das armas nucleares ameaça a raça humana e a integridade do meio ambiente do planeta." O ex-capitão da Força Aérea, Robert Salas, que estava no subsolo quando o OVNI rodeou os silos militares em março de 1967, disse: "Um dos guardas na área me disse que um objeto vermelho brilhante, cerca de 9 metros de diâmetro, estava voando sobre a porta da frente da base, em uma área isolada, longe de Malmstrom. Quando eu estava chamando o meu comandante, novos mísseis começaram a ficar desativados, impossíveis de serem lançados. Em essência, eles foram desativados enquanto o objeto voou sobre o lugar.
Eventos similares voltaram a ocorrer tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética durante as décadas de 60 e 70. O coronel Ross Dedrickson, outra testemunha, forneceu informações sobre o evento na década de 1960, onde mísseis nucleares foram enviados pelo governo dos Estados Unidos até a Lua, com o intuito de testar dados e armamentos. Logo que lançados mísseis, naves extraterrestres foram vistas desviando os mísseis a fim de que nenhuma explosão acontecesse. O coronel Dedrickson comentou que os extraterrestres não aceitam qualquer tipo de teste bélico no espaço. Infelizmente, esses relatos carecem de documentação comprobatória. Deixo para vocês refletirem sobre o assunto enquanto escutam as palavras de Chico Xavier. Por enquanto, este mistério está arquivado. Eli Alves com a pergunta seguinte. Pois não, senhor Chico Xavier, eu queria saber agora o seguinte. Os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana têm por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida. Mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como por exemplo guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Aos nossos conhecimentos possíveis no campo mediúnico. Eu gostaria que você dissesse quais foram as motivações, qual foi o seu trabalho nesse campo, o que você sentia quando escrevia, coisas assim. Mas a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém. Nesse armazém,
me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, com o regador na mão, me custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo, e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para mim poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu senti aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. E a poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de alho? Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer.